Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à terceira reunião ordinária de 2023 da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Assis. Nesta manhã de hoje, nós temos uma convocação aqui do secretário de Fazenda do município, agradecendo a presença dos demais vereadores aqui, vereador Tenente Gênova, vereador Gerson Alves, vereador Fernando Sirkia, e também os demais vereadores aqui da comissão, também o nosso o vereador Pastor Edinho também aqui chegando. Agradecer a presença do presidente do Assisprev, o Paião, também do secretário, o nobre secretário de Finanças do município, o Percy Esperidião, também a servidora do município de Assis da administração, honrosa servidora, a Sônia Espera, também ao Felipe, também que é responsável ali também pela parte de contabilidade da Prefeitura Municipal de Assis, para nós discutirmos o projeto de lei complementar número 3 de 2022, que altera dispositivos da Lei Complementar número 14, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o regime próprio de previdência do município de Assis e da outras providências. Eu gostaria de conceder a palavra para o Paião, para que ele possa fazer uma exposição pessoal, e uma breve introdução para nós da atuação lá do Assisprev. Aqui. Alô? Bom dia, senhor presidente, e em seu nome cumprimento os demais. O Assisprev, diante desse projeto de lei da Portaria 103, que é de 2019, que passaria as alíquotas de 11 para 14 do servidor e no caso do patronal, pegou para 17 e vem vindo assim, 17, 18, foi até 19. Esse cálculo aí está com 18,5%. Isso daí, na verdade, o que é? Ela é embasada em cima do cálculo atuarial, essa alíquota. A portaria 203 já é uma portaria federal, desde 2019, para os 14%. E o que o Assisprev vem sofrendo com isso daí? Nós deixamos de receber, certo? Essa importância, essa diferença do servidor que o cálculo aponta. Isso daí vai ocasionando o quê? Cada vez um déficit atuarial maior, você tem uma ideia, eu fiz uns cálculos lá, deu mais de 12 milhões que se deixou de arrecadar se tivesse sido aprovado. A lei já lá em 2019, conforme determina o cálculo atuarial. E, na verdade, a aposentadoria não para de acontecer, porque a massa hoje de funcionário do município é uma massa já antiga, Então, hoje está aposentando o quê? Antes aposentava o pessoal aí com um salário, 2 salários. Hoje já não, são professores que já ganham o salário maior, outros funcionários que já tiveram incorporações. E isso daí, cada vez mais, vai se aumentando esse déficit atuarial, no caso. Então, para que se compense isso daí, há necessidade, vamos dizer, dessa aprovação dos 14. Por quê? Todo ano vai ser feito um cálculo e, por exemplo, o patronal, tanto ele pode aumentar ou diminuir. Isso daí é uma influência de vários fatores. Hoje, por exemplo, nós temos em caixa, na parte financeira hoje, nós fechamos em dezembro com 291 milhões. Mas isso não é o suficiente para cobrir o plano até o seu fim. Então, existe esse déficit atuarial. Esse déficit atuarial, ele vem lá de trás, por quê? O que aconteceu lá quando foi criado o Instituto? Não houve um caixa, então não houve a contribuição de servidores e patronal. Então, não existia. O que se foi? Criou o Instituto. A partir do momento que se tinha lá, vamos dizer, 200 funcionários aposentados que estava sendo pago pelo Tesouro. Esses continuaram sendo do Tesouro. A partir daí, passaram os próximos que
iam aposentar de responsabilidade do Instituto. Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos com 1.100 e poucos aposentados, sendo que desses, 119 é de responsabilidade do município. Isso significa 435 mil foi a folha de janeiro, esse de responsabilidade, que é aporte que o município nós pagamos e o município nos repassa. Agora, a folha está em torno de 3,5 milhões, né? Que dá 3.900, tira esses 435, dá 3.500 e pouco, essa é a nossa folha. Então, a viabilidade dessa aprovação, porque senão, cada vez, por exemplo, nós vamos fazer um novo cálculo agora, isso vai aumentar, aumenta lá no déficit atuarial, porque as aposentadorias futuras, se você não for puxando esses valores, atualizando esses valores, ou, por exemplo, se é um exercício, não só essa alíquota, mas, vamos dizer assim, houve ingresso de servidor novo na prefeitura, é uma coisa que aumenta. Hoje o salário de um servidor aí, ele entra com 2.000, a contribuição dele vai ser, vamos dizer que está hoje 11, mas o outro servidor que aposentou, ele precisa praticamente de 3 ou 2,5 para cobrir aquela contribuição dele, entendeu? Então, é esse sentido que hoje o Assesprev nós temos recurso financeiro, mas só se esse recurso ele não acompanhar o cálculo atuarial, né, a tábua que diz no cálculo lá, cada vez mais ele vai aumentando a diferença para o aporte, que pode chegar uma hora, não sei se o município será viável, como teve outros institutos que fizeram segregação de massa na época, e hoje já não tem recurso nenhum da parte da segregação, que já acabou, entendeu? Então, nós estamos numa situação confortável hoje, mas no futuro pode não estar mais confortável. É isso que eu tenho a dizer. Estou aberto a perguntas. Antes das perguntas dos nobres colegas vereadores, eu gostaria de conceder a palavra ao secretário de Fazenda do município, Percy, para considerações pessoais. Bom dia a todos. Essa proposta de lei que nós encaminhamos para a Câmara, ela está adequando à lei federal. O que, particularmente, eu vejo é que a gente precisa fazer essa adequação, senão corremos o risco de aqui 30, 20 anos não termos mais como pagar os funcionários. É importante a gente ver dessa maneira, salvo engano, porque, na verdade, nós não estamos penalizando o funcionário. Esses 3%, que também tem outro projeto de lei de 4% a mais, o Executivo está tentando recompor isso de uma maneira igualitária, não é? Mas esses 3% a mais para o funcionário, na verdade, é uma poupança, é para ele mesmo. É para ele mesmo esses 3%, não é da Prefeitura. A Prefeitura vai sair de 15,56 para 19 hoje, né? Se um projeto desse não é aprovado por Vossas Senhorias, por Vossas Excelências, a Prefeitura deixa de repassar os cofres ao Assesprev na faixa de 600 mil ao mês, né? 600 mil ao mês. E eles deixam de receber mais 600, que o país chegou no 12 milhões aí no ano, né? Isso faz falta para o Assesprev, gente. Então, não é penalizando o servidor. Nós estamos apenas adequando uma lei federal e adequando para que todos os servidores, daqui 30 anos, possam receber os seus vencimentos. Porque se nós não fizermos essa correção, corremos o risco, sim, de ter que fazer depois aportes e algumas coisas a mais. Como foi feito pela FUNCEF, né? Pelo Correios, né? E principalmente pelo INSS. O INSS vem fazendo essas correções. A expectativa de vida mudou. Como o Paião bem disse, você ingressa com um valor menor e aposenta com um valor muito maior.
nós precisamos fazer essa correção. Senão, não somos nós que vamos pagar por isso. Mas, daqui 30 anos, não fecha o cálculo. É isso. Obrigado. Outro problema maior está sendo que os apontamentos do Tribunal de Contas têm feito esses apontamentos, todo ano está apontando. Ou eu não tomei providência, o município. Então, o que eu tenho feito? Feito os ofícios de cobrança para o município, né? E já, esse ano, agora, passado, já colocaram um apontamento como reincidente e que não está tomando providência. Bom, concedo a palavra aos que se inscreverem. Algum vereador gostaria de fazer algum questionamento, algum posicionamento? Tem alguma dúvida com relação ao projeto? Saliento que a oportunidade de nós realizarmos um amplo debate com o Poder Executivo é uma oportunidade muito boa e está aberta a inscrição para os... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gerson. Bom dia, secretário Percia, Sônia, Felipe e o seu Paião. O senhor afirma aqui no ofício que o senhor encaminhou, que a Cisprev encaminhou para a prefeitura, que a Cisprev possui um déficit. O senhor pode informar qual que é o valor desse déficit? É 251 milhões, que é o déficit atuarial. Ah, tá. Então, é o cálculo atuarial, que se você pegar porque o cálculo que foi feito até o ano passado, nós colocamos que ia receber esses 4% a mais. O orçamento do Assisprev, o tribunal apontou porque nós fizemos um orçamento, vamos dizer, estimado um valor maior, né? Então, isso daí é o valor que o cálculo determinou, que a gente joga no balanço essa diferença. Então, esse é o déficit atuarial. Para quando esse déficit? Para quando esse déficit? Para quando? Para que ano? Não, de 2020 para 2020 para 21 para 22, que é esse cálculo que está aí. Existe um déficit hoje na Previdência de 250 milhões, senhor está falando? Até o fim do cálculo atuarial. Não é o déficit até o fim, até 2053, quem for aposentar até lá. Então, se tivesse esse dinheiro, ele estava no equilíbrio. Sim. Então, não existe esse equilíbrio financeiro. Por quê? O correto seria que tivesse esse recurso já de posse para... Então, hoje, se todo mundo fosse aposentar, todo mundo estaria pago. Entendeu? Entendi. Vamos supostamente assim, dizendo que todo mundo teria o direito de aposentar hoje. Mas para cumprir isso até 2053, o que acontece? Existe esse déficit. Esse déficit, o que é? Ele é dividido e vai se fazendo. Quer dizer, não houve um aumento de arrecadação, não houve um rendimento de aplicação maior que vá contribuindo, né? Tudo esses fatores, entrou funcionário na prefeitura que vá contribuindo. Esse déficit, ele pode aumentar o mês que vem, o ano que vem, ou ele pode diminuir o ano que vem. Peço a palavra. Entendeu? Fernando. Pediu a palavra? Eu. Percy, com a palavra. O Gerson, esse déficit atuarial nada mais é que esses 18 milhões que o Executivo paga a Cisprev no ano. Então, hoje nós pagamos 1,5 milhão por mês, fora a correção. Repassamos, tudo do funcionário repassa para a Cisprev, mais os 15,56, mais esses 18 milhões de aporte, que é esse déficit, entre aspas, que nós temos que pagar por 30 anos. Estava em 18, nós já soubemos que agora foi para 23. Então, todo ano se faz esse cálculo, o ano que vem, provavelmente, nós teríamos que repassar 23 milhões. Então, se a gente não faz esse acerto, realmente não vai fechar as contas. É isso. E com esse aumento de 11 para 14, vai suprir esse déficit de 250 milhões? O microfone está desligado. O cálculo, no caso, o que ele aponta? Hoje é essa situação. Sim. Tá? Não, então, os 14 já é uma lei federal que alterou em todo o estado, município. De boa. Né? Agora, o outro, que é o patronal, esse pode aumentar. Então, o do servidor, não. Vocês já fizeram o cálculo, qual que vai ser o abatimento desse déficit com a aprovação
dessa alíquota de 11 Não para tem, eu não 14? tenho como fazer, porque quem não faz isso é o atuário, Peço a entendi. palavra. entendeu? Com a palavra Ô, para Gerson, si. todo ano é feito isso. Hoje nós pagamos 18. Então, Não, Percy, eu entendi. Eu só É. queria que vocês mostrassem para a gente, assim, só Ah, para ti também sim. ver se esclarecer. Né? sim, Existe uma previsão de um déficit atuarial de 250. Vocês já conseguiram levantar isso, certo? Esse é o próprio A- cálculo e- que já... Isso, né? Alguém fez esse então, cálculo. É Sim, isso que eu tem quero- uma... Isso. O que acontece? Então, agora a gente só queria a projeção também para a gente poder explicar para a população tudo o que está acontecendo dentro, Isso. de quanto vai se abater isso, para a gente ver É que certinho. não há mostrar. esse abatimento. O que acontece é que durante esse período de 30 anos, se você não corrigir agora, esse deve aumentar. Sim. Então, aumenta em 3%. Eu me adequo hoje, ó, o rapaz fez o cálculo atuarial, hoje eu tenho que pagar 18 milhões ao ano. Esse cálculo, pelo cálculo que ele fez de novo, não dá, tem que ser 23, então tem que corrigir. Uhum. Então, a gente precisa usar dessa adequação à lei federal, que esse déficit, daqui a 30 anos, nós temos certeza que vai estar ok. Com esse aumento, só com esse aumento de 3%, 3% mais zerar lá. 4%, 3% do servidor, mais 4% da prefeitura. O ano que vem, ou outros anos, são feitos outros cálculos. De novo, você faz o cálculo atuarial, não é assim, pai? Todo ano. Você vai corrigindo sempre. Presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Vinícius. Bom, agradecer a presença do Paião, do Percy, da Soninha, do Felipe. Eu acho que entendi a pergunta do Gerson e quero tentar ajudar, né? Esses 3% representam quanto financeiramente para a Previdência? Acho que essa é a pergunta. Acho que, pelo que foi falado, esse aumento de 3% na alíquota representaria algo em torno de R$600 mil por mês. Mais o patronal, que também está dando essa diferença de 3,5%. Então, assim, a Previdência arrecadaria, em tese, com esse aumento das alíquotas, algo em torno de 1.200.000 ao mês. Aí eu não sei os números, mas a ideia é essa. 6, 3, 18, 180. Mais o quanto? 3, 6, 4, 24. Daria uns 500 mil. 500 mil, Isso, mês. os mês, 3%. Mês. Aí se você Não, colo- junto. o patronal e o... 7, a Isso. folha dá 6. E aí você começa a descontar, em tese, você começa a abater esse déficit atuarial, que hoje está em torno de 13 milhões, é isso? 18 milhões, aí você começa 18 milhões, você passou no mês que agora a ter 17,5 de déficit. É uma coisa, O próximo cálculo vai ser Isso, feito, aí isso. houve um aumento de receita, é o vai que diminuindo. ele estava previsto. Isso, então você vai começar a arrecadar em torno de 500 mil mês para diminuir esse déficit ao longo até 2050. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Cirque. Bom dia a todos. A ponderação que eu queria trazer, antes de iniciar minha fala, é que eu concordo com o que foi exposto. A gente não nega aqui na Câmara Municipal a necessidade dessa reforma. A gente entende que está na disposição da lei federal e uma hora ou outra a gente vai ter que se adequar. O que a gente vem tentando buscar desde o ano passado, desde a primeira vez que o projeto foi proposto, é que esse projeto seja feito de um jeito que a gente consiga reduzir os danos, principalmente para algumas categorias do funcionalismo público que já vêm sendo prejudicadas ano após ano. As categorias que são as categorias que têm a questão do piso e do complemento. A gente aprovou no ano passado a questão do RGA aqui na Câmara Municipal. A gente recebeu, o prefeito recebeu, os secretários receberam, mas quando a gente olha para essas categorias e pegou o olerite desses professores, dos agentes de endemias, agente comunitário de saúde, a gente percebeu que, na verdade, eles não receberam esse recurso, porque a prefeitura aumentava o salário base e tirava no complemento. E com a aprovação da Previdência e o aumento da alíquota, isso significaria, além de não receber a proposta que existe do RGA, que já foi aprovada, e a proposta do aumento de 4% para compensação, além de não receber, esses servidores estariam perdendo. Então, desde o ano passado, a gente já levantou essa questão, tanto que foi o motivo do projeto ter sido rejeitado, mas no ano retrasado, né? Mas o que a gente vem buscando é tentar equalizar essa equação para que todos os servidores possam ter o mesmo tratamento. E aí, quando a gente olha principalmente para o PDI e para o PEB2, são categorias que já têm um histórico aí de estar perdendo faz um tempo. Então, o que a gente esperava que a prefeitura tivesse feito nesse intervalo da proposição do último projeto para esse, era mandar um projeto para a Câmara Municipal
acabando com o complemento e colocando tudo na base, para que a gente possa, assim, fazer a discussão da Previdência de uma maneira mais igualitária para todas as categorias. E o que a gente espera da Prefeitura é que essa distorção seja corrigida. E, para isso, seria necessário mandar um outro projeto para a Câmara Municipal, alterando ali nas tabelas as classificações, para que essas categorias tenham o seu complemento incorporado na base, e assim, quando a gente aprovar o RGA e quando a gente aprovar o reajuste de 4%, essas categorias não sejam prejudicadas, principalmente quando a gente aprovar a Previdência e aumentar a alíquota. Então, a minha pergunta vem nesse sentido. Como que está o planejamento da Prefeitura para essas categorias? O PDI, o PEB 2, o agente de endemias e o agente comunitário de saúde. Com a palavra. Em virtude da especialidade da matéria, acredito que está aberta a palavra para o Executivo, mas o tema é do PLC 3, né? Mas fica à vontade para responder. Nós sabemos dessas distorções aí. E elas serão corrigidas conforme a aplicação do 5.9 dos 4. Tem muita gente que vai começar a corrigir isso aí. Como o Fernando falou, nós temos alguns estudos com referência a isso. Mas, assim, tratar categoria por categoria é difícil, porque quando você aplica 5.9, tem gente que vai se desenquadrar do PAS. Ah, mas e agora? Então, tem que ser um outro momento. Quando você aplica 5.9 mais 4, tem gente que também vai se desenquadrar do PAS. Não são tantas pessoas, mas isso tem que ser tratado de uma outra maneira. Nós entendemos que esse projeto da alíquota de 11 para 14 precisaria ser votado, mais dos 4%, e depois nós sentaríamos novamente e viríamos quais são as correções necessárias. Mas isso é um outro momento, não dá para a gente fazer tudo isso agora. Pela ordem, presidente, deixa eu... Pela ordem, vereador Vinícius. Aproveitar. Contabilmente, esse salário base desses professores que recebem o complemento, vamos imaginar que ele receba na base R$2.000 e, para atingir o piso, ele receba lá mais R$500 como complemento. Do cofre está saindo R$2.500. Isso é fato. O que impede de mudar a letra e referência dessas classes? Porque você não está dando um aumento, você está reclassificando. Já que, considerando o salário, vai continuar o mesmo. Qual é a dificuldade de se fazer essa movimentação, sendo que o recurso sendo que já está sendo pago, e que você sana de uma vez por todas essas diferenças que existem na prefeitura? Então, qual que é a dificuldade de se contabilmente fazer esse ajuste, já que o recurso é pago todo mês, e você está reclassificando, você não está dando aumento, está reclassificando para adequar uma situação. Existe diferença dentro da contabilidade para que não se faça esse reajuste? E só complementando a fala do Vinícius, porque se a gente for analisar antes do aumento só a reclassificação, o impacto orçamentário é inexistente. É bem o que o vereador ponderou. Boa tarde a todos. Contabilmente, realmente não existe, não muda em nada, o recurso já está sendo pago. Inclusive, já veio para a Câmara no ano passado um projeto de estudo, né, que reclassificava essas categorias. Houve um impedimento por parte do sindicato na época, que achou que o projeto tinha algumas falhas, o entendimento deles é que o projeto tinha algumas falhas, e ele voltou para a Prefeitura para outros estudos. Então, existe uma negociação da Secretaria da Educação, junto com os conselhos, para rever, para reclassificar esses profissionais. Tá? Existe esse estudo, sim, está em negociação dentro da Secretaria da Educação. Continua a discussão. Pela ordem. Vereador Gerson, pela ordem. Só, Percy, você falou que não tem, mas tem sim. Esse pessoal, eu fiz os cálculos, não estamos falando aqui de PAS, tá? Estamos falando do Vale Alimentação. Nós estamos falando do orçamento dele.
esse eu peguei um olerite de uma professora e fiz as contas. Ela vai ter, por exemplo, eu sou do PEB 2 e o Fernando é um outro funcionário que não recebe por complemento. O meu salário será onerado em R$ 92. E o dele não. Né? Tudo por causa de uma coisa que, ao meu ver, como o Vinícius falou, está fácil de resolver. Né? Eu acho que está fácil de resolver isso. Agora, eu não posso... seria injusto a gente fazer uma situação dessa aqui. Um funcionário, em tese, né, seria beneficiado e o outro seria taxado. Né? Igual esses professores que recebem pelo complemento e esses outros funcionários que recebem também por complemento, eles não receberam esses 5,9. Até os 10,9 ou 10,7, que foi, não me recordo qual foi o índice, eles não receberam. Né? E outros funcionários receberam. Tudo por quê? Tudo por causa de um complemento, de um segmento administrativo que, né, não supre mais a necessidade ali. Eu acho que tinha que ser feita essa adequação para que se balizasse e tivesse uma conduta só. Né? Vai taxar os 11%, vai dar o aumento de 4%, todo mundo vai receber. E todo mundo vai ser taxado com o aumento da contribuição, de uma maneira igual, né, e sem controvérsias. Então, essa é uma situação que nós temos que acertar. Isso é ponto. Temos que acertar essa situação. E nós não podemos fazer esse tipo de distinção. Um continua, recebe os 4%, já recebeu os 5,9%, né? Vai receber mais os 4%, mas vai ser descontado os 3% a mais da Previdência, mas vai ganhar ainda 1%. E o outro vai ter uma diminuição de R$ 92 no salário, sem falar no Vale Alimentação, que eu acho que eu concordo com isso que você falou. São situações diferentes. Né? No Estado mesmo, eu sou policial militar aposentado, eu deixei de receber Vale Alimentação muito tempo. Por quê? Porque tinha uma alíquota lá que você chegava naquela perdia, não tinha conversa. Podia espernear, não tinha conversa. Né? Mas a questão salarial, eu acho que dá para se acertar isso aí, para a gente ter um segmento mais tranquilo desses dois projetos que estão aí na Câmara hoje. Continua a discussão os projetos? Desculpe, o PLC 3, os questionamentos. Soninha quer fazer uso da palavra? Bom dia a todos. Então, nós estamos comentando aqui, né, que existe sim a clareza sobre isso, esse entendimento do Executivo. A questão é que também a gente tem que ter clareza que isso é uma coisa que a gente não tem como fugir. Você tem toda a razão que está falando, Vinícius, né, com relação a essa justiça aí de reenquadramento, né? Só que esse ponto é um ponto que a gente já está discutindo, mas isso fica para o segundo momento. Eu acho que nesse momento a gente não pode fugir da necessidade de analisar o projeto da alíquota, que é uma necessidade, não tem como fugir, como a gente já conversou aqui, né? E que o Executivo está fazendo a proposta, que eu acho que, eu estou falando até quanto servidora, para nós é muito interessante, sim, embora existam essas questões que vão ter que ser discutidas e acertadas, sim, sem dúvida nenhuma. Só que são duas questões diferentes agora. Eu sei que da preocupação dos vereadores, eu sei que realmente procede, né, e não tem como a gente não remeter, né, a essa preocupação, né, com a aprovação desses dois projetos que estão aí, né, para análise, mas são duas situações distintas. Né? Ligar um ao outro, não é isso, Percy? Ficar pensando que, vamos... Bom, é uma decisão, né, da Câmara e a gente respeita, mas, assim,
o que eu posso dizer, até desculpa se eu estou sendo muito, né, mas é que existe, sim, nós vamos ter que retornar essa discussão, nós vamos ter que mandar o projeto de lei, não é isso, Felipe? O projeto de lei, sim, né? Só que daí esse outro, ele vai puxar outras discussões, vocês têm em mente isso já, né? De que talvez, como foi no ano passado, a proposta que nós fizemos não atendeu às necessidades e os anseios e as expectativas, né? Porque existe um piso definido pelo governo federal, por uma portaria que a gente discute ainda, né? Que é outra discussão, entendeu? Então, mas no momento, era interessante a gente já, né, assim, diferenciar uma coisa da outra, embora sejam realmente ligadas, né? Mas nesse momento acho que seria muito mais produtivo a gente ir por etapas, né? Oi? Desculpa, gente, mas a gente tem que, né, falar o que... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tenente Gênova. Gostaria de fazer um apontamento. Um bom dia a todos. Verificando a situação do que está sendo discutido, né, o PL, uma posição. É importante nós discutirmos nesse momento essa situação, né, da Previdência, do qual é imprescindível a gente resolver essa situação. E também, no tocante que foi os outros fatos apontados contra a correção de um aumento para o funcionalismo, que também é muito importante, o qual nós defendemos. Eu acho que importante seria assim, ponto de vista meu, se nós pudéssemos aqui, não ficar fazendo cálculos, pegando, né, o limite de um ou outro, para ver que eu acho que também é viável, para a gente ter uma noção norte, mas sim montar uma comissão para poder verificar essa situação. Podemos montar uma comissão, já que o assunto é importante, podemos pegar os vereadores, o pessoal da prefeitura, o pessoal do Assisprev e fazer uma comissão no tocante a esse fator importante que seria o aumento, né? Porque tudo para nós aqui é importante. Não é que um é mais importante que o outro, mas hoje, no momento que nós estamos vendo, a importância, essa correção da Previdência, para que futuramente as pessoas não fiquem sem o salário. Então, é muito importante isso. Não podemos jogar isso aí para frente e depois sermos responsabilizados, né? Eu não quero ter esse peso nas costas também lá na frente para, puxa, contribuir para deixar os caras sem o aumento, sem o salário. Mas, então, é importante. Então, cada fator aqui que foi apontado, eu acho importante. Eu acho que, sei lá, meu ponto de vista aí seria uma comissão, a gente sentar depois, bater um papo aí, montar uma comissão e fazer um estudo. Como o Gerson já fez um levantamento, pegou um servidor para fazer um cálculo, a gente sentar para ver sobre esses cálculos para o futuro. Tenho certeza que o secretário da Fazenda vai verificar. A probabilidade do impacto lá na Previdência também tem que ser visto, não é? Eu acho que tudo isso é um conjunto que nós temos que apreciar. Então, é muito importante. Então, uma sugestão que no futuro, aí, pelo que foi apresentado, a gente montar uma comissão, né, a gente bater um papo a respeito disso aí, e já apontando os servidores que tiverem maiores perdas, né, que também é viável, que a gente sabe que é certo e é viável. Então, é um posicionamento meu, que ouvindo o debate, eu achei importante essa colocação. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma ponderação também, que é eu acredito que essa questões como paz, aquela questão que a gente discutiu, inclusive, no gabinete com o executivo, a questão de elevar o limite do PAS, né, subir a régua do PAS para que esse aumento aí do 4% não possa interferir no ganho, não é, do PAS de alguns servidores, não é, aproximadamente 500 servidores, que vão perder aí quase R$300 de PAS subindo esse salário de 4%. E também essa ponderação do vereador Gerson, e eu comungo dessa mesma preocupação, vereador, e eu acredito que até há consenso na casa e há consenso hoje, não é, entre os dois poderes, na necessidade
de adequar essa questão do complemento, não é? Para que realmente hoje estabeleça a letra e o complemento deixe de ser complemento, seja base salarial, porque incide em todas as verbas, até para fins do limite prudencial do prefeito, não é? Então, inclusive a aposentadoria, né, já está refletindo em todas as verbas, todos os direitos, né, enfim, estatutário já acaba refletindo, mas quando se estabelece anualmente, não é, pelo IPCAE, não é, a diferença, a perda da inflação, estabelece-se um índice, e esse índice ele não reflete de forma igualitária para todos os servidores, não é? Por causa dessa situação que a base salarial de um é menos, aí vem o complemento do município para que chegasse ao piso, não é? E quando se aumenta essa base, não é, visualmente assim, falando com o dedo, quando se aumenta essa base salarial, o complemento diminui. E aí a percepção no bolso não vem para o servidor. E isso realmente é um objeto de injustiça salarial, não é? E nós precisamos fazer realmente, como ponderou o vereador Tenente Gênova, fazer uma força-tarefa aí de discutir, fazer política mesmo, né? Dialogar, construção junto, tentar ver os números aí, sentar com o Poder Executivo para a gente conseguir chegar nesse consenso. Eu acredito que nós temos um bom caminho para isso. Acredito que o impacto orçamentário é baixo, né, para que a gente atinja essa situação, e nós advogamos nesse sentido pelo servidor público municipal e pela longevidade dos servidores aposentados também, para que a gente consiga atingir o consenso aqui no plenário também, no que tange a reforma previdenciária que chegou para o município de Assis, vem lá de cima, estourou em São Paulo de uma forma completamente desagradável para o servidor estadual. Isso é até consenso na Lesp, porque a gente conversa com alguns deputados estaduais, eles falam que foi uma coisa absurda, não é? Até agora foi se corrigindo, aí estavam descontando até de aposentado, não é? Uma confusão civil, não é? Você é credor de si mesmo, né? O aposentado tem que contribuir para o aposentado, uma coisa absurda, não é? Então parece que corrigiu também isso no âmbito do Estado, e nós hoje temos esse desafio no município de Assis de encararmos essa situação de reforma previdenciária, que acaba, de certa forma, doendo no bolso. Se a gente for pensar PLC isoladamente, dói no bolso do servidor, porque desconta 3% a mais, mas o município vem com essa proposta desse outro projeto de lei também, de crescer aí 4%, o que daria aí, o município estaria bancando financeiramente essa reforma, não é? E com o ganho real de forma objetiva de 1% para o servidor ainda, não é? Só que tem esse problema, que é essa ponderação que é interessante do vereador Gerson, que é relacionada a essa complementação de piso, é que o servidor não sente no bolso nenhuma dessas situações. E o PAS prejudicando ainda, que mudando o tipo de alíquota para explicar. R$3.000 salário, ganha 300 e pouco. Se 3.001, não é, mudou, vai para 100 e pouco, né? Perde aí quase R$200. Então, essa é a ponderação, mas eu acredito que essa oportunidade também é interessante para construirmos isso junto com o Poder Executivo e tentar encontrar uma solução para os nossos servidores. Com a palavra, vereador Gerson. Percy, essa ideia do que o Fernando passou de elevar aí a faixa do PAS, isso aumentaria aumentaria o PAS, né? Se aumentasse essa margem, né, para evitar que esses 4% impactasse nessa margem. Isso oneraria o orçamento hoje com a folha de pagamento? Se você sobe a régua para 4,5, você 200 pessoas vão ter esse benefício de receber os 400, né? Se você sobe para 5.000 mais 200, e assim vai. Então, onera, né? É tão importante esse projeto de lei desses de 11 para 14, de 15 para 19, ou que seja 20. E eu entendo vocês,
Mas a gente não pode deixar de lembrar que a grande maioria está recebendo aumento real, sim. Né? Se você for pensar bem, é 1%, eu entendo que seja 4%. Porque os 3% é benesse dele. Ele está recebendo para guardar para a aposentadoria. Então, a gente está, sim, valorizando o servidor. Tem esses casos que precisam ser estudados, nós sabemos disso. Né? Tem o PAS que precisa ser estudado, nós sabemos disso. Mas eu entendo que o executivo está dando 5,9 mais 4 de aumento real, né? E adequando a alíquota de 11 para 14, que é benesse dele. Ele vai aposentar com isso. Ele vai estar dentro do cálculo atuarial. Porque se não tiver isso, ele não vai ter garantia que daqui a 30 anos ele esteja aposentado. Né? Mas entendo a colocação dos senhores. Uma pergunta, Percy. O aumento da alíquota previdenciária interfere no cálculo do benefício lá na frente, é isso? Ou eu posso até fazer essa pergunta para o Paião. Porque está aumentando a arrecadação e esse aumento de arrecadação naquele servidor vai para o cálculo do salário-benefício, vai interferindo, ou interfere ou não? O salário, no caso, vai ser, quando ele for aposentar, vai ser aquele salário que ele estiver. Logicamente, ele obteve 4% de aumento ou 5%, 10% é logicamente que o salário dele será aumentado quando chegar a aposentadoria. E fora os outros benefícios, né, como as gratificações que incorporam aí no caso. Perfeito. Desculpa a minha ignorância em regime próprio, que eu usei uma lógica do regime geral, né? Mas pela ordem, senhor continua a presidente. discussão. Vereador Carlinhos, com a palavra. É isso que o Paião acabou de dizer, né, que ao longo dos anos, além de ele ter esse reajuste, que já vai incorporando o salário, depois tem o quinquênio, a sexta parte, tudo isso vai incorporando, né, vai somando. Então, quando ele vir aposentar, o salário já está, o salarinho mais, vamos dizer assim, mais gordinho. Isso. Fernando. Palavra, Percy. É bom ressaltar também que esse 5,9 mais 4 em cima do 5,9 não dá 9,90, dá 10,13, tá? Então tem um aumento real de 10,13. Aí esses 3% que vai pagar mais sobre ISS, como já falei, entra na aposentadoria dele. Então a gente precisa pensar nisso, né? Tem alguns casos que realmente temos que acertar. Aqui são aqueles casos que vocês já citaram. Mas a gente entende que tem que ser num outro momento, como também o PAS. O questionamento que eu acredito que seja o consenso na Câmara, que o Vinícius até apontou que deveria se inverter, até porque quando o senhor fala do 5,9 mais 4%, dá 10 e 13, parece que é um erro matemático, de cálculo, mas não é. São duas operações financeiras que ocorrem, né? Tem um aumento do 4%, depois esse valor bruto já aumentado incide o 5,9%, e aí na conta do valor originário sobe para... aí se tem um ganho de 10,13%. O problema é realmente, a nossa preocupação é com relação à operação mesmo, porque essa operação financeira não vai ocorrer com os servidores que estão recebendo complemento. É isso, Vinícius? Né? Então, é isso que a gente poderia, talvez em um outro momento, e é o risco político nosso de não avançarmos, eu vejo grande, né? Porque a gente precisava resolver isso, para poder esse ganho também atingir essas pessoas que estão nessas letras, né? Senão a gente não vai estar desequilibrado mesmo. Continua a discussão. Eu peço a palavra. Peço a palavra, Felipe. Com a palavra, Felipe. Vocês têm o número de PDIs e professores que precisam, o número exato de quantos... Né? No universo de aproximadamente 2.500 profissionais, colaboradores do município, eles são em torno de 300 pessoas. Precisa realmente ser revisto. Eu entendo que precisa ser revisto. Tá? Nós estamos falando de 300 pessoas no universo de 2.500, tá? Que precisam realmente que seja revisto. Tá? Mas a gente está deixando de lado 2.200 pessoas. Tá? Foi uma discussão que tem que ser levada, sim. Tá? Mas nós estamos priorizando 300 pessoas em detrimento de 2.200. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Não, é que eu acho Peraí. Pela ordem, vereador Vinícius. Se é um número tão pequeno,
é mais um motivo para corrigir rápido. E ninguém está colocando em detrimento. Nós temos que fazer justiça. Ninguém está preterindo alguém em detrimento ao outro. Se são só 300 professores, é mais um motivo para a coisa ser rápida. Se não é o total, são um grupo fracionado, me desculpa, Felipe, mas é uma questão de justiça, não é de benefício. Eu entendo que é uma questão de então, justiça. Com todo respeito, novamente, faz 1 ano e meio que nós estamos aguardando esse projeto, esse estudo, para que seja considerado. O projeto já foi enviado, mas a discussão dele é uma discussão que não vai acontecer em 15 dias. O projeto foi retirado com menos de uma semana, Felipe. Eu por, acho que... Por conta da discussão do sindicato, dos professores. Então, assim, você já tem um número, já sabe que são 300, já sabe que não causa impacto orçamentário, porque já tem um recurso financeiro, não vai aumentar nada, vai só reclassificar. É mais um motivo para ter celeridade no projeto. Me desculpa, Felipe. Infelizmente, pela causa ordem, impacto presidente. financeiro. Tá? Infelizmente, não vai falar... Tá com a palavra, Felipe. Eu tenho quinquênio, eu tenho carreira em cima de uma base nova. Não é o mesmo. Em cima de uma complementação que existe hoje em dia, eu não pago o plano de carreira. Tá? Eu sei que precisa ser revisto, mas existe impacto. Não adianta falar que não existe impacto. Existe impacto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Fernando Cirque. Eu não poderia deixar de me manifestar, porque eu concordo exatamente com a fala do Vinícius. Se são, no universo, uma quantidade muito inferior em relação ao todo, eu acho que facilita muito, o impacto orçamentário é muito menor para a gente corrigir essa distorção. E é uma distorção que é agravada porque são categorias sensíveis que vêm sendo prejudicadas há tempos. Como eu disse, a gente já aprovou o RGA nessa Casa de Leis, e eu recebi, vocês receberam, mas essas categorias, o PEB 2 e o PDI, não receberam. Então é muito confortável para a gente falar que são só 200 servidores, sendo que a gente recebeu o RGA e essas categorias não. E pior, se a gente aprovar a Previdência do jeito que está, essas categorias, além de não receber nem o RGA, nem os 4%, vão ter uma redução salarial significativa. Porque são categorias que recebem média de R$2.000, R$2.500. E aí, quando a gente fala de tirar R$100, R$150 dessas categorias, é o dinheiro que faz a diferença no final do mês para essas famílias comprarem o bife. Então, eu acho que a gente tem que melhorar essa discussão, porque esse projeto está tramitando já faz praticamente 3 anos nessa Casa de Leis, entre idas e vindas, e a Prefeitura ainda está fazendo esses estudos. Então, se são só 300 servidores, eu acho que a gente tem que elevar essa discussão e tentar corrigir essa distorção, porque pensem comigo, não tem cabimento. O PEB 1, que é uma categoria irmã do PEB 2, está recebendo e o companheiro de sala não. É uma distorção que é extremamente injusta. E a impressão que passa para a gente aqui é que se trata de uma birra do prefeito municipal com os professores. Porque são justamente essas categorias que estão sendo prejudicadas e, como a gente disse, não existe impacto orçamentário em reclassificar. A gente pode discutir depois o PAS em um passo seguinte, a gente pode discutir outras questões num passo seguinte, mas o passo imediato é que essa distorção é flagrante. E foi o motivo da gente ter recusado o projeto lá atrás. E 1 ano e meio não se viabilizou um estudo, e 1 ano e meio essas tratativas na Secretaria de Educação que vocês disseram que estão sendo feitos não avançaram. Então a gente fica até um pouco espantado com essa inércia da Prefeitura em corrigir essa distorção que é flagrante. Porque são categorias que, como o Felipe bem expressou, ao comparar com o total do funcionalismo, o total da folha de pagamento da Prefeitura, é irrisório, são poucos funcionários. Então eu acho que, para a gente discutir, não tem como dissociar, infelizmente, a questão da Previdência com a questão dessas categorias, porque são categorias sensíveis que vêm sendo prejudicadas há um bom tempo. Como eu já disse e digo novamente, a gente recebeu o RGA, a gente recebeu o reajuste, essas categorias não. Passe a palavra. Com a palavra, Percy. Fernando tem razão, vocês têm razão, mas não podemos deixar de esclarecer que o projeto foi enviado no passado e, por manifestação do sindicato, tivemos que retirar. Isso aconteceu, isso é fato, né? Havia essa intenção do prefeito em corrigir isso,
e o sindicato se manifestou totalmente contrário, porque ele quer corrigir de uma maneira diferenciada todo mundo, que não havia possibilidade, e optamos por retirar o projeto. Mas isso aconteceu, isso é fato. Posso falar? Com a palavra, Soninha. Se fosse simplesmente, a coisa não é tão simples assim, só mudar a referência, né? O impacto, como o Felipe falou, existe, porque essa referência ela reverbera em todas as verbas que a pessoa carrega, né? Então, impacto existe. Agora, a discussão não é só, se fosse tão simples assim, né? Vamos colocar lá, fazer a justiça, né, dessa diferença aí que vocês estão dizendo, né? E que a gente sabe que realmente isso vai precisar fazer. Se fosse só isso, estava, nossa, perfeito. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que o projeto não vai ficar só nisso, né? Porque existe a discussão dos pisos, que não é o assunto de hoje, mas depois isso vai ter que ser revisto, entendeu? E vai ser muito discutido, porque a prefeitura, se ela apresentar o projeto só com a diferença de referência aí, que é o que vocês estão achando que não tem impacto, não vai servir. Não vai ficar só nisso, né? A gente tem já essa visão. Por isso que não, isso faz 2 anos que está em baila, por quê? Por causa das portarias do Ministério da Educação, que estabeleceram um valor de piso, né? E que não existe ainda a comprovação, né, a legalidade disso, porque é uma portaria, a Lei 11.494, ela foi revogada, então existe essa questão, né? Isso aconteceu no ano passado e nesse de novo. Então, é por isso que a coisa travou, é só esses 2 últimos anos. Até então, nos anos passados, o piso estava tudo certinho, né? Estava sendo atendido, entendeu? Então, não é tão simples assim, gente. Bem que nós gostaríamos que fosse isso, né, Felipe? Nossa, beleza. Né? Por isso que eu digo de novo, gente, etapas, clareza, resolver uma questão e avançar na outra. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Fernando Cirque. Só para esclarecer, a gente argumentou de que a reclassificação não teria impacto orçamentário, uma vez que esse montante total já sai da folha. E aí vocês falaram que, na verdade, não, porque acaba incidindo sobre o plano de carreira, a acumulação de benefícios, enfim. Nesses 2 anos de estudo, vocês calcularam o impacto orçamentário do PEB2 e do PDI referente ao plano de carreira? Se sim, qual é esse impacto orçamentário? Eu tenho o valor lá, é algo em torno de 2 milhões. Em qual período? Anual? Eu vou encaminhar o ofício depois, mas para encaminhar esse estudo, para embasar a discussão do projeto. Obrigado. Bom, continua a discussão. Boa. Perfeito. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome da Câmara Municipal, a presença do secretário Percy, Esperidião, da Sônia Espera, do Felipe também, do presidente Paião, lá do Assisprev. Agradecer a presença dos vereadores Tenente Gênova, do vereador Edinho, pastor Edinho, Gerson Alves, Fernando Cirque, também aqui dos servidores, os membros da comissão aqui, Vinícius Simino, Rogério Nascimento, Dr. Ramão, Carlinhos Zé Gotinha também. E eu vou fazer a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para que a gente possa cumprimentar e despedir dos convidados aqui convocados. Mas deixar consignado que eu fico muito feliz com a discussão. Nós conseguimos, nessa sessão, extrair o diagnóstico que nós precisamos para encaminhamento dos projetos. E aí agora vamos tentar debater, discutir, conversar isso com o Poder Executivo também, tentar despachar e encontrar uma solução, encontrar um caminho para que a gente possa resolver os problemas dos servidores municipais e relativos a esse projeto. Suspensão dos trabalhos por 5 minutos.
Ok. Tem algum regime de urgência? Não? Ok? Vamos lá? Olha, rapaz do céu. Rapaz. Então? 3, 2, 1. Bom, retornando aqui a esse período de suspensão dos trabalhos, retomamos a reunião ordinária, a terceira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Assis. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma: projeto de lei complementar número 1 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a reformulação das normas gerais para o serviço de transporte individual de passageiros em veículos automóveis de aluguel, táxi, no município de Assis e da outras providências. Relatoria, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Projeto de lei número 19 de 2023, de autoria do vereador Gerson Alves, dispõe sobre denominação da Rua 8, do loteamento residencial Parque do Bambu 2, de Rua Orlando Caetano da Costa. Relatoria, vereador Ramão. Projeto de lei número 20 de 2023, de autoria do prefeito municipal, revoga a lei número 4.990, de 17 de maio de 2007, da outras providências. Relatoria, vereador Rogério Nascimento. Projeto de lei número 21 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 688.376,57, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação. Relatoria, vereador Vinícius Simile. Projeto de lei número 22 de 2023, de autoria do vereador Ramão, dispõe sobre a denominação da Rua D do loteamento residencial Bela Vista de Rua Tomé Vilela. Relatoria, vereador Fernando Vieira. Projeto de lei número 23 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 850 mil, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal da Educação, para os fins de construção da quadra escolar coberta na unidade escolar de ensino fundamental EMEF Lucas Thomas Menck. Relatoria, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Projeto de lei número 24, 2023, de autoria do vereador Carlinhos Zé Gotinha, acrescenta o nome Padre Antônio Carlos Nunes, PIME, a denominação do velório municipal Complexo Prudenciana, constante da lei número 5.109, de 27 de fevereiro de 2008. Relatoria, vereador Ramão. Projeto de lei número 25, de 2023, de autoria do vereador Carlinhos Zé Gotinha, dispõe sobre denominação da estrada rural ASS 456, localizada na Água do Paulista, de Estrada Rural ASS 456, Almerita Lázara Pontes Nogueira. Relatoria, vereador Rogério Nascimento. Projeto de lei número 26 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 1 milhão, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, visando repassar recursos à Santa Casa Misericórdia de Assis. Relatoria, vereador Vinícius Simile. Projeto de lei número 27 de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 998.081,56, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Relatoria, vereador Fernando Vieira. Projeto de lei número 28, de 2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 4.801,84, junto à unidade orçamentária da Secretaria, acredito que está a Secretaria só aqui, Assistência Social, né? Relatoria, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Coloco em discussão os projetos da pauta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Vinícius Simile. Considerando os dois projetos que eu sou relator, o projeto de número 21, uma abertura de crédito suplementar
no valor de R$ 688.376,57 referente à parcela diferida do Fundeb para uso em folha de pagamento, parecer favorável. E também o projeto, uma abertura de crédito também suplementar para a Santa Casa de Assis no valor de R$ 1 milhão, também parecer favorável. Esse é aquele para UTI neonatal, será? Não fala. Não, vem recurso do gabinete do prefeito. Tesouro fonte 1. Continua a discussão os projetos da pauta? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlinhos Zé Gotinha. Os projetos também que foram designados para minha autoria aqui, também é um de R$ 850 mil, em abertura de crédito. Thomas Mann, que é para cobertura da quadra da escola, também meu parecer favorável. Tem um outro aqui, né, de 4.800 e poucos também para custeio da assistente social, também tranquilo, favorável. E tem esse um aqui do táxi, que tem uma cláusula que fala a respeito de transferência. Gostaria de saber, doutor Guilherme, se está tranquilo esse projeto. PLC número 1. Palavra do doutor Guilherme. Com relação a essa lei, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e quando ele analisou a lei federal sobre mobilidade urbana, que entendeu pela inconstitucionalidade de haver essa transferência do titular da autorização para terceiros, inclusive através de causa-morte, conforme é o caso que está previsto nessa lei. Então, talvez cabe uma reflexão a respeito desse dispositivo nessa lei. Mas nesse caso aqui, que praticamente transfere para o filho, fica na família, não seria possível? Ou mesmo assim a lei incide a não transferência? À luz dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não seria possível. Foi exatamente esse caso que eles analisaram. A transmissão dessa autorização para um herdeiro. Então, eu acho que é melhor a gente, né, pedir um parecer para poder analisar com mais cautela. E nesse caso, se não incidir, né, não for autorizado a transferência, como que fica, no caso, esse ponto de táxi? Depois... Aí seria o caso da extinção da autorização e chamaria outra pessoa que complete os requisitos. Eles elencaram já nessa lei, como uma das causas de extinção, o falecimento do titular. Só que tem essa exceção. No caso de ter um herdeiro, ele poderia optar ou não por dar sequência à titularidade, ao exercício dessa autorização. Seria o caso apenas de fazer a modificação, retirando essa opção para o herdeiro, porque seria uma autorização do município, não seria um bem a ser partilhado. Esse foi o raciocínio do Supremo Tribunal Federal. Tinha aquele problema das outorgas, dos cartórios notariais também, que antigamente passava de pai para filho, e é um absurdo, né, jurídico, né? E eu acredito que foi nessa linha também, porque não é bem, né, transferível. Isso, né, exato. Para ser objeto de sucessão. Isso. Então, pedi o parecer, já deixo consignado, então, em ata, a solicitação de parecer jurídico, para que a gente possa fundamentar, sem prejuízo de comunicação ao Poder Executivo, né, informal, talvez, para que, caso entenda melhor, retificar o projeto ou retirá-lo, né, se for o caso, se assim entender. Continua a discussão dos projetos da pauta? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ramão. Com referência aos dois projetos a mim distribuídos, o de número 19/2023, de autoria do vereador Gerson Alves, que dispõe sobre denominação da Rua 8 em loteamento desta cidade, e o projeto número 24, de autoria do vereador Carlinhos Zé Gotinha, que acrescenta o nome de Padre Antônio Carlos Nunes Pime, a denominação do velório municipal no Complexo Prudenciana. Não vejo nenhum problema quanto à constitucionalidade e à legalidade dos projetos, terão parecer favorável. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador Ramão. Pela ordem, vereador Rogério. Com relação aos
dois projetos de minha relatoria. O projeto de lei 25 de 2003 dispõe sobre a denominação da estrada rural ASS 46, localizada na Água do Paulista. Estrada rural AS 46, para ser denominada Almerita Lázara Pontes Nogueira, da autoria do Carlinhos e Agotinha. Não vejo nenhum óbice aqui também. Com relação ao projeto de lei de autoria do senhor prefeito municipal, pretendendo revogar a lei 4.990 de 2007, também não vejo nenhum óbice. Obrigado. Obrigado, vereador Rogério. Também de minha relatoria aqui, temos o projeto 22 de 2023, de autoria do vereador Ramão, né, denominação de rua, também, loteamento residencial Bela Vista de Rua Tomé Vilela, tranquilo também, quanto à constitucionalidade, legalidade e justiça. E também, para mim, aqui veio em relatoria do projeto de lei número 27 de 2023, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 998.081,56, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e trata-se de um recurso decorrente da Carta Compromisso, que o município de Assis celebrou com o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, não é, visando a implementação de escola técnica do SENAI em nosso município. Então, um recurso de extrema importância, né, vai funcionar ali na Escola Lucas Thomas Menck. Hoje a Escola Lucas Thomas Menck, Ramon, tá em alta aqui na reunião hoje. Não é? Saíram um recurso da quadra, também esse recurso do SENAI, para implementação dessa escola técnica, também parecer favorável. Continua a discussão, os projetos da pauta. Discussão dos projetos extra-pauta anteriores, as pautas anteriores. Tranquilo? Encerrada a discussão dos projetos, a comissão aguardará os votos dos relatores. A simples aposição da assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a manifestação do relator. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado e bom dia a todos. Informação com responsabilidade você encontra aqui.